bem-vindos a mais um episódio do OTCast, o podcast da Oliveira Trust. Eu sou José Alexandre Freitas, CEO da Oliveira Trust, e estou aqui hoje para falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que são os fundos de investimento em direitos creditórios, os FDICs. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe dois convidados assim que são muito especiais, muita consideração minha e da empresa, o Caio Vigiano, diretor de renda fixa do Banco Itaú, e o Diego Salgado, CFO da Stone. E para começar esse bate-papo, eu queria provocar aí um pouquinho, para te dar uma aquecida aqui sobre o assunto, sobre os FDICs, falar um pouco sobre a função dos FDICs hoje no mercado de capitais como essa ferramenta de inclusão para novas empresas e como é que vocês veem isso, principalmente aí o Caio que está nesse lado aí da captação, do direto com os clientes, como é que vocês veem aí o FDIC? E obrigado pela presença, gente. Começar aqui, depois passo a palavra. O FDIC é um instrumento assim, que tem se desenvolvido muito, né? Acho que a gente olhar a PL da indústria cresceu absurdamente nos últimos anos e tem diversos usos, assim, desde financiar pequeno comércio, descontando recebível mesmo, substituir ali um capital de giro, tem vantagem tributária, você tem recorrência, você tem muitos players. Ele funciona como um instrumento para grandes empresas, para se financiar a taxas mais baratas. Ele funciona para bancos darem crédito, otimizando o uso de capital. Você utiliza para fazer os FDICs não performados, NPLs. Você utiliza para as fintechs uma forma de carregar o crédito no balanço deles, mas forma mais útil, mais eficiente de carregar o crédito que eles querem dar. A gente utiliza muito empresa começando a entrar nessa fintechização de começar a dar crédito para os seus clientes. Então, a melhor forma dela começar a dar crédito para os seus clientes, seus fornecedores, é usar o FDIC. Então, hoje a gama do FDIC ele é gigante. Vai desde um investimento em renda fixa, plain vanilla ali, papai com mamãe, o mais simples possível, até fundos super estruturados, diversas cotas, com ativos exóticos dentro. Muita discussão sobre tributação, sobre liquidez, sobre alocação nos fundos de crédito. Então, acho que a gente tem bastante coisa para falar aqui, porque ele é bem útil para muitas empresas. Legal, obrigado pelo convite, Freitas. Bom ver dois grandes amigos antigos de mercado, já fizemos bastante coisa juntos em diferentes lados do balcão, sempre legal. E parabéns pela iniciativa. Essa indústria é super importante para a economia como um todo, como o Caio disse, cresce muito rápido e tem ajudado a mover a máquina de financiamentos na economia brasileira. Pouca gente entende do assunto com detalhe, acho que tem muita má informação espalhada por aí, tem muito caso de mau uso da ferramenta que acaba se espalhando e gerando perda. Então é sempre legal poder falar com qualidade sobre o assunto, desmistificar algumas coisas, esclarecer outras. Como o Caio disse, a securitização nasce com aquele racional simples de que se eu tiver um pool pulverizado de ativos em uma ponta e esses riscos não forem correlacionados, tipicamente eu vou conseguir um rating legal, uma taxa de crédito legal e, portanto, eu consigo fazer um financiamento mais barato. Esse negócio começa a ser utilizado para financiar, principalmente, originalmente, empresas menores, né? E aí eu me lembro, por exemplo, agora várias fintechs usam isso, como o Caio bem disse, o Caio faz um monte dessas operações lá no Itaú hoje. Quando a Stone começou a fazer securitização de recebíveis via FDIC lá em 2015, 2016, o racional era esse, né? Pegar o pool de recebíveis que a companhia tinha, que eram de um risco muito baixo, os bancos emissores, e, portanto, um risco de crédito menor do que o da própria Stone. Você coloca isso dentro de um veículo remoto, né? Bankruptcy remote, e você consegue tomar funding de forma super competitiva. Mas a indústria foi se inventando ao longo dos anos, e como o Caio bem disse, hoje é um instrumento, é uma legislação que permite você fazer muita coisa diferente, muita coisa legal, e sem dúvida nenhuma a gente vai continuar evoluindo como indústria. Não, fantástico. Essa experiência, esse exemplo que você falou aí, da segregação dos riscos patrimoniais, quando você tem de fato empresas com ativos de qualidade e que o risco é totalmente diferente do risco próprio da própria companhia, você consegue captar em taxas e condições muito mais favorecidas. E ainda tem outro detalhe, às vezes você tem ali um crédito, a empresa, né, detém um ativo que o risco de crédito é baixo e conta uma empresa que nem vem nem a mercado.
E aí você consegue, securitizando, permitir que o investidor compre cotas de um FDIC que tem risco dessa empresa, que não capta via mercado diretamente, mas que por meio dessa estrutura de FDIC você consegue acessar o determinado risco de crédito que você não conseguiria diretamente, né? A gente, no Itaú, ali, assim, é um instrumento que a gente usa muito no middle market, né? Então, se você for olhar os grandes emissores que têm rating AAA, usualmente ele não tem muita vantagem em emitir um FDIC, a não ser que seja alguma vantagem tributária, alguma coisa que seja off-balance, algum recebível fora do padrão, etc. Mas a empresa de middle market, como o Diego falou, que tem um risco de crédito ainda pouco conhecido, tem menos governança, mas ele tem recebível ou muito pulverizado ou contra um sacado de qualidade de crédito muito grande, é uma forma mais barata de acessar, é uma forma mais simples do ponto de vista de governança, porque muitas delas não são auditadas, mas o recebível, você consegue auditar o recebível de uma forma mais fácil. Então, você consegue fazer estrutura, e aí a participação da Olivera Trust como administrador desses fundos é super importante, porque você precisa olhar não só o risco de crédito do sacado, mas toda a estrutura do fundo, os papéis de administrador, de gestor, custodiante, cessão, contas reserva, conta movimentação. Se você consegue amarrar isso tudo muito bem com um prestador de serviço de qualidade como a Olivera Trust, você consegue ter uma taxa de captação, ratings bons e taxas de captação muito melhores, prazos mais longos, que usualmente as empresas de middle market não têm acesso ao mercado de capitais. Então, usualmente, eu não diria que usualmente, mas é um instrumento que é muito utilizado pelas empresas começarem ao acesso ao mercado de capitais via um FDIC. E que custos hoje em dia para pôr um FDIC de pé baratearam muito. O que lá atrás, há 5, 6, 10 anos atrás, a gente falava que FDIC de menos de 100 milhões de reais não parava de pé. Hoje em dia, a gente tem muito FDIC aí de 15 milhões, 20 milhões, que a conta fecha e o benefício é claro pro cedente e que tem quem está captando dinheiro. Acho que aí tem duas coisas legais para falar. Uma evolução e ainda uma pendência grande na nossa indústria, que é uma evolução super legal que o Caio tangenciou, que é o papel do administrador, do custodiante, do gestor, na avaliação do risco das estruturas e nas precificações, né? Então, vários dos fundos que explodiram e que geraram prejuízo ao longo da história, lembrar lá de Cruzeiro do Sul, BVA, etc., etc., era de uma época em que você tinha o administrador, cedente, custodiante, gestor, agente de cobrança, tudo dentro do mesmo pacote. As agências de rating não avaliavam a importância dessa terceira parte independente. E hoje isso mudou, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, em qualquer conversa que você tenha com a agência de rating, o papo sobre como é que estão segregadas as funções, quem é o administrador, o rating dele, etc., etc., é super importante. Então, essa é uma evolução da indústria, que, sem sombra de dúvida, evitou e ainda vai evitar muitas perdas. A parte que não evoluiu na indústria, entretanto, e que ainda é um pouco difícil de entender, exceto pela legislação brasileira, é o tema do pricing relativo, né? Que é assim. Então, por exemplo, no nosso caso, na Estônia, quando a companhia começou a fazer securitização de recebíveis, fazia sentido, porque era uma companhia pequena, sem rating, etc., etc., e o rating, ou os devedores dos ativos que ela tinha um rating melhor do que o dela, portanto, essa securitização fazia sentido. Hoje o nosso rating é igual ao dos nossos devedores, dos nossos principais devedores. Ainda assim, naturalmente, tem uma diferença de risco inerente, né? O Bradesco naturalmente capta mais barato do que a gente, mas hoje o nosso custo de captação institucional é bem menor do que o custo de um FDIC. Não só pelos custos de administração, custódia, etc., porque esses, como o Caio bem colocou, diminuíram bastante, mas simplesmente por ineficiências de mercado. E eu tenho certeza que a gente vai falar um pouco sobre isso, de por que um rating AAA de uma securitização, de um FDIC super amarrado, bankruptcy remote, ainda vai pagar, na média, mais do que um rating AAA de uma letra financeira ou de uma debênture ou algo do tipo. De qualquer forma, mesmo que você tenha, às vezes, um custo um pouco maior numa empresa de qualidade, porque aí estão falando de clientes diferentes, né? Você pega uma Estônia, risco baixíssimo, ou você pega uma empresa que está tentando acessar o mercado e que já está tomada no risco de crédito bancário ali, no limite, ela vai ter que tentar algum outro caminho, né? E aí ela, antigamente, ia para as factories, para as captações mais caras ainda, ineficientes fiscalmente, inclusive. O FDIC abriu uma porta enorme de acesso para essas empresas. Mas no caso de uma empresa
AAA, que tem a captação institucional ali pelo rating próprio até mais vantajosa, de qualquer forma, via FDIC você consegue ter um off-balance, né? Você consegue sair da linha de crédito bancária, né? Acho que... Então, essas são as outras vantagens, né? Assim, você conseguir baixar isso do balanço, não ser considerado como dívida, pode ser uma grande vantagem. Você carregar uma carteira de crédito de uma forma tributariamente mais eficiente do que no seu balanço, então também pode ser outra vantagem. Você ter formas de acessar investidores diferentes. Então, você emite um crédito corporativo, você é AAA e você vai captar com aquele mesmo investidor. Com o FDIC, você consegue ter tranches sênior, mezanino A, B, C. Então, você consegue ter riscos diferentes para investidores diferentes e ampliar seu público investidor. Então, com a mesma carteira. Com a mesma carteira, assim. Então, o que o Diego falou, o instrumento evoluiu muito. A criatividade, tudo dentro da legislação. Acho que a legislação foi testada bastante. Vários casos de empresas que entraram em recuperação judicial, seus FDICs não foram afetados. E os credores do FDIC continuaram recebendo os recebíveis do sacado quando o cedente entrou em recuperação judicial. Então, isso também deu força. Tem outros ainda desafios do mercado que precisam evoluir para a gente conseguir precificar de uma forma um pouco melhor, mas a empresa que capta dinheiro com crédito corporativo no mercado, ele pode também acessar via FDIC por outros benefícios, né? Então, a gente vê, é muito comum essas plataformas, esses marketplaces hoje em dia, captando dinheiro utilizando o FDIC, porque ela não quer usar o balanço dela para dar crédito para o vendedor dela, para dar crédito para o comprador dela, para descontar recebível de cartão de crédito. O FDIC acaba sendo um instrumento mais eficiente, ainda que ela pudesse captar dinheiro mais barato, corporativo, mas isso impacta em rating dela, isso impacta muitas vezes quando é multinacional em covenants de bonds que tem no mercado externo. Então, tem bastante... Sempre vai ser um instrumento que tem algum viés que eventualmente faz sentido para umas e para outras não. Agora, você mencionou um outro negócio que eu estava pensando aqui, que cara, talvez securitização de recebíveis via FDIC tenha sido uma daquelas poucas coisas que na justiça ainda parou de pé, né? Parou. Diferentemente de cessão fiduciária, alienação fiduciária, que sempre tem algum juiz contestando, sempre tem um negócio que dá um susto. Cessão de recebíveis via FDIC devidamente registrado, para de pé. E assim, eu teria pelo menos uma dezena de exemplos para dar, mas infelizmente eu não posso falar o nome, mas tem um que eu posso. Por exemplo, você citou o Cruzeiro do Sul. A gente não administrava os fundos do banco, porque acho que ficava tudo na Verax, no próprio banco, que era a questão do conflito de interesses. Você tinha o cedente e o administrador e gestor, tudo no mesmo grupo. E aí teve um fundo especificamente, já na fase final ali, que a gente, por decisão, por solicitação dos cotistas, a gente assumiu o fundo. E então a gente acompanhou aquele finalzinho ali, aquela liquidação das cotas, etc. Então a gente teve que interceder junto ao interventor, acho que foi interventor, não era liquidação, acho que foi intervenção na época, para justamente segregar, olha só, tem que segregar a carteira do meu FDIC, que isso aqui foi cedido fiduciariamente, em definitivo, perdão, né, para o meu fundo, e eu preciso, esse dinheiro não é do banco, segrega aqui e tal. Então foram reuniões, apresentação de informações. Não durou 60 dias, tá? Entre 30 e 60 dias, o fluxo dos recebíveis, que era crédito consignado, liberados, conta corrente do fundo, a amortização integral das cotas sênior, dentro do fluxo de arrecadação de caixa. Com aquela amortização de caixa, aquelas fórmulas de fato testadas e funcionaram. E funcionaram. Legal. Eu teria outros que não posso citar o nome das empresas, mas... eu assino embaixo do que você falou, Diego, porque a estrutura de FDIC, pelo menos pelo que eu presenciei até hoje, todas que foram testadas judicialmente rodaram e ficaram de pé. Né? Eu também não Agora lembro. Eu não lembro. Agora deixa eu aproveitar e eu te fazer uma pergunta. A gente estava batendo um papo rápido ali. Como é que vocês, como prestador de serviço, estão se protegendo daquele risco crescente de litigação de cotista, de cedente, de terceiros? Porque, assim, esse sempre foi um grande desafio na indústria, né? Você tem um FII pequeno, porque tem que ser, senão a conta não para de pé, como o Caio bem colocou. Mas, no limite, se você não prestar o seu serviço direito, todo mundo pode te pedir tudo, todo o prejuízo que tiver. Como é que vocês estão lidando com isso, historicamente? Assim, teve uma decisão, inclusive, do STJ, se não me engano, do Superior Tribunal de Justiça,
que definiu muito bem a responsabilidade civil do administrador fiduciário em fundos de investimento. E essa decisão diz que eu sou responsável pelos atos praticados e não pela qualidade da carteira, se eu fiz o meu papel e desempenhei adequadamente, verificando as atribuições ali, né, prestando de fato o serviço que eu me prontifiquei a fazer. O fato do fundo ter performado mal não é responsabilidade do administrador. E isso não foi, essa decisão esse processo não foi com a gente, foi com um banco, mas que chegou a essa decisão e isso virou uma súmula do STJ. Então, as poucas tentativas que já tiveram com relação ao administrador fiduciário foi mais, no caso, estou falando da Oliveira Trust, mas é a questão da gente apresentar o que nós fizemos, fomos dirigentes, fizemos isso. Agora, se o cotista não conseguiu ter a rentabilidade esperada, não foi culpa do prestador de serviço, mas é questão dos riscos inerentes. Olha aí, fator de risco, está tudo identificado. E nunca tivemos nenhum tipo de sabor com relação a isso, só a questão de você ter que ficar comprovando judicialmente. Mas isso acontece, inclusive, em um ambiente fora de FDIC, tá? Ah, sim. A gente CRI. Hoje em dia, uma das nossas principais preocupações é quem é o agente fiduciário, o administrador, a securitizadora, o agente de garantias das estruturas, porque você achar os prestadores que prestam o serviço corretamente, porque o risco é você contratar alguém que não preste o serviço que ele assinou dizendo que ia contratar. E a gente já teve caso de FDICs, onde o administrador tinha que registrar os recebíveis e não foram registrados. E a hora que começa a ter default, corre lá para registrar, vê que metade dos recebíveis não existem. Então, hoje, sim, grande parte do risco do FDIC, eu acho que uma das razões que ele paga um pouco mais de prêmio do que o crédito corporativo é isso, é porque ele é complexo. Se você não ler o regulamento inteiro, entender exatamente qual é o operacional, o que é a responsabilidade de cada um, depender de que cada um vai prestar o seu serviço corretamente, a sua rentabilidade não vem por melhor que seja o ativo. Pode ter desvio, pode ter N fatores aqui no meio. Assim. Então, eu acho que existe um risco para quem não presta o serviço direito. Então, exatamente, a qualidade do serviço prestado, você escrever o que você realmente consegue cumprir é que é o essencial. Tem uma frase do Mauro lá, nosso sócio fundador, que ele fala o seguinte, agente fiduciário ou prestador de serviço fiduciário é igual seguro de carro. Se você não bater com o carro, não tiver o carro roubado, serve qualquer um, né? Mas na hora que você bate com o carro ou roubam o teu carro, você vai ter que chamar o agente fiduciário ali para... Você vai saber a qualidade do serviço prestado. Aí que você tem que desempenhar a função adequadamente para recuperar o teu ativo. É um pouco nessa linha, né? É isso aí. E que só 5%, ainda bem, né? 5%, 10% no máximo das operações é que vão ter algum tipo de Graças a Deus te ouça. Acho que no contexto atual tá mais desafiador. Mas... E nesse contexto atual, vamos começar por... vocês, obviamente, caminham sempre com uma securitização aí, por meio de operações com cartões de crédito. Mas nesse cenário, até vendo uma visão um pouco mais ampla do mercado, que tipo de recebíveis você acha que poderiam estar sendo operacionalizados, securitizados nesse ambiente atual de mercado? Acho que, dado o contexto atual, certamente a demanda óbvia que tem é por créditos de emissores financeiros óbvios, né? Então, todos os bancos S1 e, eventualmente, os não S1, mas aqueles bastante óbvios. A gente está num momento de flight to quality, né? Mesmo créditos corporativos muito óbvios acabaram dando surpresa negativa nos últimos 12, 24 meses. Então, acho que está todo mundo bastante receoso. Os bancos sistemicamente importantes sempre são beneficiados nesse tipo de ambiente por causa do flight to quality. E outros ativos de natureza a qual, eventualmente, os investidores brasileiros não tenham acesso, né? Então, quando você pega a base de investidor brasileira institucional, tipicamente todo mundo tem acesso a um universo grande de utilities, a um universo grande de bancos, né? De financeiros e non-bank FIs, etc. Mas sempre que aparece um grande crédito global de um setor diferente que ninguém tem acesso, é sempre uma boa oportunidade de alocação de investimento, mesmo principalmente num momento como esse, porque a chance de diversificar e de ainda ter algum prêmio. Então, diria que essas duas classes de ativos hoje são aquelas que
Se você estalar o dedo, vai ter demanda, talvez a preços marginalmente mais altos do que a gente vinha vendo alguns meses atrás, mas a demanda certamente ainda vai estar lá. Eu vou só acrescentar um item nessas duas, concordo com essas duas, mas a demanda por FDIC, ela também está bastante alta, assim. Então, principalmente de ativos regulados, então você pegar meios de pagamento, você pegar consignados, consignado privado, acho que é alguma coisa que vai explodir aí nos próximos 12 a 24 meses, assim, tá todo mundo começando a olhar, muita gente originando, ainda tem bastante coisa de operacional para parar de pé, ainda precisa ter um rating que todo mundo entenda exatamente qual é o risco exato, mas vai explodir. E aí a gente tem visto também demanda por estruturas de crédito corporativo, de crédito clean, pessoa física, desde que bem diversificada as cotas com seus riscos. Então, uma cota sênior com uma cobertura muito grande subordinada, um excesso de spread muito grande, que tenha um risco muito baixo, uma carteira mais madura, a gente está vendo demanda, até demanda para cotas mezanino. Claro que essas últimas 2 semanas o mercado está um pouco mais tenso, mas pegar ali janeiro e fevereiro, muita demanda por cota mezanino de FDIC mais maduro. Então, eu acho que as estruturas de securitização nesse momento de aversão a risco é onde todo mundo está olhando. Fala, pô, eu tenho muita exposição às utilities, não tem muito spread aqui. Se eu tiver um nome novo, eu vou alocar em nome novo. Na falta dessas duas, eu vou olhar FDIC, que paga um pouco mais de prêmio, estruturas testadas, carteiras maduras, cedentes que já fizeram mais de uma emissão, é para onde todo mundo está indo. Claro que quando você traz um cedente novo, com um ativo novo, com prestadores de serviços questionáveis, você entra lá naquele mundo de será que vale a pena o risco-retorno? E aí é mais difícil ter demanda. Eu quero ouvir sua opinião depois sobre o negócio de blockchain, stablecoins, etc. Assim, a gente fala pouco, né? Stablecoin brasileira chama-se Pix. Esse negócio é igualzinho um stablecoin. Funciona super bem. Mas dá para melhorar, assim. A gente tava... Sem dúvida. Eu acho que eu e o Freitas a gente fala bastante, né? A gente tem, tanto Itaú quanto a Olivera, tem um investimento em comum. O Pix, ele funciona para muitas coisas como uma stablecoin, mas você não consegue pré-programar ele e deixar que ele só siga um único caminho. Então, você ainda consegue ter fraude no Pix, o que no stablecoin, se você tiver programado, o dinheiro só pode sair do Caio para o Freitas, em momento algum eu vou conseguir tirar do Caio para o Diego. Sim. Então, ele vai barrar. Hoje em dia, eu ainda consigo mandar para o Diego. Então, eu acho que a gente ainda está longe disso. Eu acho que não adianta a gente ter várias stablecoins brasileiras, eventualmente a gente vai precisar ter uma única que todo mundo use, precisa ter liquidez, precisa ter um ambiente bastante regulado, precisa saber exatamente como que ela vai funcionar. Mas eu acho que o caminho da infraestrutura de mercado de capitais, ele vai passar por isso. Você vai chamar de token, você vai chamar de cota de FDIC, mas eu acho que ele precisa ter algum lugar centralizado, liquidado nessa central, que não possa ter desvio dos recursos. Hoje, uma das principais preocupações que a gente tem quando a gente estrutura um FDIC é fraude. A fraude é muito difícil, você amarra o contrato inteiro, você põe um monte de prestador de serviço, mas se alguém está com uma índole e quiser fazer o negócio, ainda é possível, assim. Eu acho que isso, a tecnologia, stablecoin, blockchain, etc., vai começar a dar mais transparência, mais segurança, uma vez que você programou, tá todo mundo ok, esse negócio funciona sozinho e ninguém mais põe a mão. Só acho difícil isso competir com o Pix. Só pelo tamanho do patrocinador que tem por trás. Concordo. Pela tecnologia, pela regulação, etc, etc, etc. E o que o Banco Central tem feito é justamente tentado melhorar a infraestrutura de Pix, você poder usar o Pix como garantia, como recebível. Talvez a nossa stablecoin seja um Pix melhorado, é isso. Diferente do que os Estados Unidos usam, etc. Eu acho que é isso. Eu acho que o Banco Central optou por não usar blockchain agora e, de repente, o caminho não é o blockchain, é outra tecnologia, mas que a gente consiga programar, que consiga travar tudo. Eu acho que o blockchain ele sai para praticamente tudo. Ele funciona em praticamente tudo, só que ele só é melhor em uma parte dessas atividades. Embora ele possa funcionar para tudo. Não vai ser a solução total. Não vai ser a solução total. E essa questão da tecnologia e até das funções novas aqui, no caso do FDIC, com a 175 vieram as registradoras. Falar, opa, resolveu a questão da titularidade dos recebíveis, etc.
só pudesse ceder um título por dentro da registradora, Perfeito. ok. Isso. Só que tem caso, e são poucos, mas isso acontece, a empresa vai e cede fora e cede de novo dentro do ambiente E de você ainda tem registradora. você ainda tem os cartórios de registro de títulos e documentos que você tem a validade jurídica mesmo da registradora. Então, O Código Civil dá lá. exatamente. Então, enquanto você tiver um analógico com um digital junto, e as próprias registradoras, a interoperabilidade ainda não é 100%. Isso. Então, a gente já viu o caso de registrar em 2 registradoras o mesmo recebível. Assim, o que vale, qual que registrou antes. Então, ainda tem... Acho que o caminho está certo. Ainda tem muito para melhorar. Assim, eu acho que todas essas melhorias têm impulsionado o mundo de FDICs, de operações estruturadas, mas ainda para a gente chegar num mundo ideal, ainda tem bastante caminho a ser E trilhado. aí o custo vai estar menor. E aí o custo vai estar menor, não tenho dúvida. Exatamente. E aí, falando até do ano passado, a gente teve alguns desafios fora, não previstos, principalmente a questão tributária. A gente viu mudança tributária que afetou o FDIC. Geralmente o FDIC passava Você passou ileso. ileso ali das normas e nesse caso afetou. Vocês viram alguma mudança aí no ímpeto dos investidores com essa tributação ou estava meio que já mapeado? Acho que tiveram 2 tributações que impactaram mais, que foi o Come Cotas e o IOF, né, na subscrição. Então, acho que as 2 afetaram de forma diferente. O Come Cotas, acho que a gente acabou vendo uma tendência de constituírem mais FDICs de crédito, diferentes de fundos de crédito que vão ter o Come Cotas. O FDIC, se ele tiver alocado em recebível, ele não tem, por conta de liquidez do recebível. Como é que eu vou pagar o imposto de renda aqui se eu não consigo, dependendo do recebível, eu não tenho liquidez para pagar? Então, a gente viu alguns fundos de crédito, falou, não vou fazer um fundo de crédito convencional, vou fazer um FDIC porque para o investidor aqui, ele difere o pagamento dos juros, é muito melhor. Então, eu acho que nesse aspecto, apesar de ser mais trabalhoso, a gente precisa estar sempre ali dimensionado o PL do fundo com os recebíveis justinho ali para não desenquadrar, ele deu uma impulsionada no FDIC que ele diferenciou dos outros fundos de crédito. Por outro lado, o IOF deu uma bagunçada, porque ainda não existe um padrão no mercado. Primeiro, quando veio o IOF para risco sacado. E aí todo mundo, legal, vou tombar todos o risco sacado para um FDIC. E na sequência, o governo falou, não, vou tributar o FDIC e não vou mais tributar o risco sacado. Então, volta o risco sacado para fazer um produto bancário. Agora, o FDIC que acabou sendo o problema. A gente não viu uma demanda menor por FDIC por conta do IOF. Ele ficou um pouquinho mais caro. Mas ainda não existe um padrão de quem paga esse IOF. Apesar de ser o investidor que tem que pagar, quando você coloca esse 0,38 na conta do investidor, você perde o comparativo da referência com AAA. Então, se eu compro um recebível risco Itaú, se eu compro uma LF do Itaú, o recebível eu tenho 0,38, aqui eu não tenho, se eu coloco esse 0,38... No dia seguinte eu tenho menos 0,38. Isso. Que eu investi. E aí você perde a comparação. Então a gente falou, faz muito mais sentido se é um custo da estrutura, do cedente pagar, mas você não consegue fazer esse cedente pagar porque quem é o responsável por pagar é o investidor. Então, a gente precisa ainda padronizar o mercado, porque você vê FDICs iguais saindo a taxas diferentes, e às vezes é porque o IOF foi pago pelo investidor, outro foi pelo cedente. Então, acho que piora, claro, não tem dúvida, mas acho que era uma coisa que a gente já estava mais ou menos no radar quando começou a se falar no IOF aí para diversos instrumentos, e que com o tempo vai sendo assimilado. Mas eu acho que o benefício do FDIC ele é tão grande para quem usa o FDIC que esse 0,38, apesar de tornar um pouquinho mais caro, ele ainda assim faz sentido. Assim, talvez para quem estava ali no Photoshop, entre por um crédito, captar uma dívida ou captar um FDIC por conta de custo, tenha decidido não ir. Mas não acho que esse que é o principal investidor, o emissor do FDIC, o principal cedente do FDIC. Então, acho que impacta, é ruim, mas não chegou a ser transformacional. Mas essa bagunça do mercado. No nosso caso foi um pouco diferente. Porque a gente tem muito ativo e tem muito investidor que, como o Caio disse, migrou de ter um fundo de investimento para tentar fazer um FDIC para ter o benefício do Come Cotas, muito investidor ligou para a gente pedindo para a gente ceder recebível para a turma, porque, como vocês sabem, LF, CDB, etc., não enquadra como ativo de crédito dentro do FDIC, etc., etc. Então, a gente começou a ter muita demanda nova, a gente falou, quebra o meu galho, cede nos recebíveis,
etc, etc. Mas essa conta nunca parou muito de pé, porque para a gente só faz sentido operação curtinha, e a gente tinha fundo aberto curtinho, e o 0,38 simplesmente inviabilizou o produto. Então, tinha um monte de coisa que a gente estava fazendo mais curta para gerar uma nova classe de ativos, para gerar liquidez e ativos para outros pockets que a gente acabou matando. Então, é uma pena como essas arbitragens e essas mudanças malucas que a gente tem no arcabouço tributário brasileiro geram distorções da noite para o dia. Corre todo mundo para fazer o FDIC porque acabou o risco sacado, volta. Assim, é uma pena. Eu acho que, por outro lado, assim, a gente aprende a sobreviver no mercado brasileiro. Essa é a nossa realidade, assim, vem tributo, sai tributo, cria imposto novo, cria produto novo, então, colocou o FDIC, quais são as alternativas? Colocou o imposto no FDIC, quais são as alternativas? Vamos migrar para uma debênture securitizada, vamos migrar para um CR, vamos achar uma forma diferente de fazer. Então, a gente começa a usar a criatividade e tentar achar a solução, porque tem empresa que estava contando com aquela captação e que o 0,38 de repente matou, a conta não fecha mais, a gente precisa achar uma solução, não posso deixar a empresa sem o funding ali. Então, isso exige que a gente se debruce, olhe a legislação, discuta, ache alternativas para criar novos produtos. Então não vamos fazer via FDIC, vamos fazer via algum outro fundo. Assim, A gente vai sempre se adaptando e criando mais layers. Aqui nessa, o custo para o cedente, para o emissor, etc., acaba sempre aumentando e a complexidade para o investidor também, porque você não tem o veículo natural para aquele negócio que era óbvio, você começa a criar essas traquinagens. Tem essas distorções tributárias no Brasil de instrumento isento, com instrumento não isento, com instrumento com IOF, outro sem IOF, aí essa jabuticaba brasileira aqui. Eu acho que a ideia ali, né, para quem não sabe, o IOF foi instituído na integralização de cotas de FDIC, num percentual de 0,38 sobre o valor aportado. E o sujeito passivo, quem tem que pagar é o cotista. Só que na visão para o investidor, né, que o Caio está falando aqui, né, o 0,38, essa conta não é minha, então vou investir em outro ativo, porque esse 0,38 aqui não... Né? E aí acaba gerando mais um custo para o emissor. Na verdade, encareceu a estrutura. Ele vai jogar isso na taxa. E aí tiveram duas situações, né, no passado. Você tem imposto. Não tem mais. Tem imposto, não tem mais. E nessas janelas, teve gente que aproveita, capta rápido, não dá para captar. Subscreve hoje, porque vale a partir da semana que vem. A gente viu assim, uma corrida por subscrição de FDICs em 3 dias, absurda, porque subscreve, eu tenho 180 dias para alocar aqui em recebível, aí depois eu ajusto. Depois eu vejo o que eu faço. E vou dar uma situação que eu acho que vocês não sabem disso. Na primeira janela de liquidação, tinha um fundo nosso que tinha que pagar o imposto. Valor pequeno. O DARF era, sei lá, R$10 mil, R$15 mil. Era uma integralização pequena, mas que estava sujeito por conta do período em que houve a integralização. Não existia código de receita para recolhimento do DARF. E fundo nunca pagou um DARF na vida, então nem sabe como é que fundo faz. Nunca pagou imposto, nunca foi... Não tinha como recolher. O dinheiro estava separado, tinha obrigação e não tinha como recolher. Aí a gente fez um recolhimento num código específico e depois, quando saiu a norma, um mês depois, sei lá, fez o redarf para poder, para ver o nível, né, como é que foi a loucura, né? Foi muito em cima da, assim, a legislação é isso que falou, mudou 2, 3 vezes em 60 dias, foi e voltou N vezes, e fora as outras burburinhos do mercado que tinha, e projeto de lei diferente, de tributação diferente de renda fixa, foi um momento complexo ali ano passado. Isso posto, eu acho que ainda não acabou. Acho que essa história ainda vai passar muita água debaixo da ponte. Provavelmente não esse ano de eleição, etc., mas no ano que vem, sem dúvida nenhuma, vai ter mais mudança. E agora falar sobre tecnologia. Quer dizer, um produto FDIC que é inovador, democrático, como a gente falou aqui, até pela 175 agora pode atingir investidor pessoa física, fantástico para servir como uma forma de novas empresas ingressarem no mercado, captando. E como é que a tecnologia ela embarca nesse mundo dos FDICs aí, na visão de vocês?
todos os nossos fundos são bem grandes, né? Então, os fundos que a gente tem, todos têm alguns bilhões de reais. Em número de linhas de recebíveis são centenas de milhares, em vários casos milhões. Então, não tem absolutamente a menor chance de fazer qualquer coisa se não tiver bastante tecnologia por trás, com capacidade de processamento de um volume muito grande de dados. O que a gente está fazendo a tecnologia continua melhorando. Você vai se lembrar lá atrás, a gente fazia tudo com KNAB, né? A primeira coisa que você fazia era qual é o KNAB? 240, 400, pá. E a gente tem tido várias conversas, inclusive com vocês. Eu acredito. Sobre como esse negócio ainda tem espaço para evoluir, para ganhar capacidade computacional, para ganhar eficiência e para reduzir custo no final do dia. Acho, entretanto, que o custo de tecnologia vai continuar decrescendo materialmente ao longo dos próximos trimestres, com tudo que a gente tem visto de capacidade computacional nova e de geração de códigos mais eficientes. A gente está com um time agora trabalhando nos nossos códigos. Assim, o trabalho que a gente tem conseguido fazer com GenAI, lendo os códigos antigos e derrubando o código pela metade, é impressionante. Isso aumenta a eficiência, isso aumenta a velocidade de geração dos arquivos, de processamento, etc. Então, para ativos pulverizados, sem sombra de dúvida, isso é fundamental e vai continuar evoluindo. Acho que tem 3 aspectos de tecnologia que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Um é que a gente já falou de blockchain, stablecoin, etc., e como deixar essa estrutura toda de securitização mais segura. O segundo é o que o Diego mencionou, toda essa parte de cessão. A gente fala uma empresa que vai captar um FDIC pela primeira vez, se ela não fizer um trabalho de tecnologia no contato da cessão diária ali com o administrador, o custodiante do fundo, a vida operacional da empresa vira um inferno. Não justifica ter um custo mais barato e ter que contratar 50 pessoas a mais para fazer isso. Então, eu já tive FDIC que eu levei, eu acho que estava comigo, 1 ano e meio para conectar o sistema de um banco cedente com um FDIC para ter certeza de que o operacional ia funcionar perfeitamente, porque senão não compensava. E hoje em dia, isso via as APIs é infinitamente mais rápido e eu acho que tem muita coisa para melhorar. E o terceiro são dos prestadores de serviço. Assim, a gente viu o custo de pôr um FDIC de pé caiu muito por conta de aplicação de tecnologia, o que antigamente era muito controle manual, muito controle de pessoas verificando os critérios de elegibilidade, verificando concentração, tudo. Hoje em dia... Empresa de guarda de documentos. De documentação, exatamente, é verdade. Então, hoje em dia, a tecnologia substituiu muita coisa, a gente ainda acha que é um mercado que precisa aplicar mais a tecnologia, e às vezes a gente se assusta com o nível de processos manuais que alguns prestadores de serviço têm. Então, assim, acho que vai precisar de mais Oliveiras Trust no mercado, investindo em tecnologia para poder processar milhões e milhões de recebíveis por dia, sessões diárias, pagamentos no mesmo dia, com Pix aí de pagamento online. Então, hoje em dia, essas fintechs, elas dão crédito em 10 segundos, 50 segundos, já tem que emitir a CCB, tem que cair o dinheiro na conta do cliente, fazer a cessão por fundo. Então, se não for com tecnologia, tudo isso funcionando perfeitamente, tem muita coisa que inviabiliza. A gente já tem um FDIC pensando hoje... no caso de vocês, por exemplo, eu não me lembro mais a conta de quantos FDICs vocês administram. Não, hoje dá uns 180, mais ou menos, FDICs. Estou chegando a 200 ali. Beleza, desses 200, pelo menos 100 e poucos devem fazer sessões diárias. Sim. Sessão diária, provavelmente de múltiplas classes de ativos. Ainda que tenham classes de ativos semelhantes, cada cedente tem um jeito que faz. Não tem 2 fundos iguais. Não tem 2 fundos iguais. Você tem fundo grande e fundo pequeno, com SLAs diferentes, etc, etc. O que você precisa ter de tecnologia em casa para processar só esta classe de FDICs todo dia e soltar cota e fazer sessão, devolver para o cedente, marcar, é uma maluquice. PDD. Ainda tem isso, tem a PDD e tal, que é extremamente importante em termos de ter uma correta precificação da cota, né, do valor da cota. Mas você está falando do emprego da tecnologia, né, vocês mencionando, você vê, a gente tem hoje fundo que tem SLA que eu tenho que pagar em 15, 20 minutos, o processamento o dinheiro tem que estar na conta do cedente. Tem outros
que não estão tão preocupados com esse prazo, tem 2 horas, 3 horas para pagar, mas ele quer operar 24/7. Tu já tem fundo 24/7. Eu ia te falar isso. Tem cliente que eu discuto, falo, mas como que eu faço sessão no sábado e domingo? Eu consigo fazer? Porque eu continuo vendendo sábado e domingo. Consegue. Então, é isso. Assim, hoje, sem tecnologia... Só que eu não tenho ninguém no alter. No domingo, entendeu? Mas eu consigo liquidar. Só que aí você cria janelas, limites também operacionais. Claro. Como o próprio Pix tem, né? Claro. Como a gente faz dentro de casa. A gente paga cliente literalmente a cada minuto 24/7. E naturalmente... Vocês fazem isso. A gente faz isso. E naturalmente tem lá os buffers de coisas estranhas, para dizer o mínimo, para evitar fraude, que é sempre uma grande preocupação. Então, mas é isso, a tecnologia vai continuar ficando cada vez mais quente. Você mencionou um ponto importante que é fraude, né? Hoje em dia, uma das maiores preocupações é o antifraude. Quem faz o antifraude em qualquer contrato novo de financiamento, de venda, então, quem que é o responsável por olhar isso? Qual que é a tecnologia que está olhando isso? Como que você garante que realmente esse recebível existe, de que realmente o sacado existe? Então, tudo isso tem que rodar em segundos, ou microsegundos, se você quiser fazer um pagamento muito rápido. Então, sem tecnologia, assim, e cada vez vai precisar, cada vez que a tecnologia evolui, os hackers melhoram a tecnologia, a criatividade dos fraudadores melhoram e inventam alguma coisa diferente. Então, E olha, se tem uma indústria que cresce tão rápido quanto a indústria de FDICs no Brasil, é a indústria de fraude. Opa. É impressionante. Cada dia uma tentativa diferente. Cada dia um mágico. É impressionante. É isso aí. Importante você estar protegido e para evitar isso, né, de todas as formas. Meus amigos, o que é bom acaba rápido aí. Infelizmente, passamos até do horário aqui. Então, vou passar a palavra para vocês, umas considerações finais, se queiram falar alguma coisa sobre o nosso produto aí, sobre o nosso FDIC. E passar e começar com o Caio. Eu quero agradecer o convite. Realmente, a Olivera Trust é um super parceiro nosso, não só em FDICs, mas outros serviços que vocês prestam. Acho que a gente investe muito em securitização, porque além da gente fazer todas as captações dos grandes emissores, a gente tem ali uma missão de trazer novos emissores para o mercado, e a securitização é a melhor forma de trazer eles, dar o primeiro passo. Então, assim, parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito, continuar incentivando vocês a investir em tecnologia. Eu acho que sem a tecnologia essa indústria vai morrer, então a gente precisa melhorar a qualidade das estruturas para cada vez mais investidores terem conforto de investir dinheiro. Então, obrigado, contem com a gente, estamos junto aí para continuar fazendo crescer. Valeu, obrigado. Freitas, parabéns mais uma vez, baita iniciativa. Em nome da Stone, queria te agradecer não só pela oportunidade, mas por toda a parceria ao longo desses últimos 10 anos. Eu estava olhando, o nosso primeiro fundo com vocês vai fazer 10 anos de aniversário agora, em 2026. Eu já te conheço há quase 20, mas parabéns, sempre foram um baita parceiro da indústria como um todo, mas principalmente de todo mundo que sempre quis fazer coisas sérias, diferentes e sustentáveis no longo prazo. Sempre ajudaram, sempre guiaram, sempre ajudaram a quebrar a parede onde a legislação era meio opaca, não tinha muita clareza o que dava para fazer, não dava, sempre foram super criativos. Então, parabéns e obrigado por tudo. Obrigado, gente. E é isso. Então, acabamos aqui mais um episódio. Agradecer nossos convidados aqui, Caio, Diego. Foi excelente o bate-papo. Falamos sobre FDIC, esse produto tão criativo, tão democrático do mercado de capitais, um veículo fantástico de acesso para diversas empresas e para investidores que buscam aí ativos com rentabilidades atrativas nesse mundo da renda fixa. E é isso, gente. Então, já segue a Olivera Trust lá nos canais, segue o nosso podcast. Tem muito mais episódio bacana por aí. Obrigado, até lá.